Tempo do Por Estes Dias, como sempre, com Joel Cleto. Joel, bem-vindo a mais uma semana. Vamos começar Por Estes Dias também, como já é habitual, com uma efeméride. Hoje trazes o fural de Ponte de Lima, que também já falaste aqui noutros programas. Exatamente. Ao longo deste ano, o Porto Canal, também os Caminhos da História, mas temos no Porto Canal lançado por várias vezes a nossa atenção sobre Ponte de Lima neste ano em que se assinalam os 900 anos do seu fural. A 4 de março. Exatamente, 4 de março de 1125, por isso estamos quase a terminar as comemorações deste importante acontecimento. Foi com efeito, como tu dizias, no dia 4 de março, que Dona Teresa, a toda poderosa condessa portucalense, mãe, então ainda de um jovenzinho chamado Afonso Henriques, que se virá a tornar no primeiro rei de Portugal, Dona Teresa, com efeito, nesse 4 de março de 1125, deu fural ao lugar da ponte. Em boa verdade, muitas vezes se diz que é o fural que cria Ponte de Lima. Não, Ponte de Lima já existia. Cria, sim, a vila e, acima de tudo, este documento vem reconhecer a importância deste lugar da ponte e catapultar esta povoação para um grande protagonismo. E é isso que de algum modo se está aqui a comemorar, porque quando olhamos para aquilo que é um fural, até quase que eu diria que nem sinto muito vontade de comemorar. Aparentemente, se eu disser que os furais medievais eram os documentos que estipulavam o que é que uma comunidade tinha que pagar de impostos, a que obrigações estava sujeita, quais os... Ou seja, não havia propriamente motivo para festejar. Podemos quase dizer isso. Quais as penas que as pessoas eram aplicadas se não se cumprissem. E pode parecer um bocadinho estranho porque isto era só dar. Bom, porque, em boa verdade, para lá das obrigações, também havia nos furais aquilo que eram os direitos que as pessoas de uma determinada localidade tinham. E, acima de tudo, é esta questão que estávamos agora a falar no início, que é uma forma também de reconhecer a importância de um lugar e é de alguma forma também, muitas vezes o início de uma certa autonomia administrativa. Muitas vezes os furais estão na origem daquilo que depois vão ser os concelhos e, portanto, é o reconhecimento da importância de uma terra. E por isso, já agora, Inês, deixa-me dizer-te, já sabes, obviamente, que nós neste nosso espaço de Por Estes Dias costumamos sempre terminar este nosso programa com a evocação do que vai ser o próximo episódio do Caminhos da História. Caminhos da História, aqui no Porto Canal, desta semana. E hoje começamos... Vamos inverter o sentido. Sim, exatamente, no sentido em que, sim, também esta semana o episódio dos Caminhos da História vai ser consagrado aos 900 anos do fural. Mas vamos lançar um olhar muito especialmente sobre, afinal, a mulher que está por trás do fural, sobre Dona Teresa. E porquê? Porque a verdade é que ao longo de séculos, os portugueses foram olhando para esta mulher, que aqui vemos nesta famosa escultura que existe bem no centro de Ponte de Lima, lá está a rainha entregando o fural à povoação, mas a verdade é que todos, durante muito tempo, nos fomos habituando a olhar para Dona Teresa como uma figura, eu não vou dizer pouco simpática, mas quase que parece ser um obstáculo à criação de Portugal, porque, obviamente, quando falamos de Dona Teresa, lembramos-nos de imediato da Batalha de São Mamede, o confronto entre a mãe e o filho que vai fundar Portugal e que triunfa sobre a mãe, e até parece que Dona Teresa não quereria a independência de Portugal. Nada mais errado. De facto, o que nós temos é duas visões diferentes em relação a um processo crescentemente de autonomia, um processo que iria conduzir à independência de Portugal. Agora, há que o dizer abertamente, já passaram 900 anos e, portanto, Portugal foi o que foi, mas, na época, há duas visões que era tão legítima, diríamos nós hoje, uma como a outra. Agora, eram duas visões diferentes. Enquanto Dona Teresa entendia que este território, para o qual se queria cada vez mais autonomia, visando se calhar já uma futura independência, enquanto Dona Teresa considerava que esse território deveria de alguma forma ser herdeiro
daquilo que nos séculos anteriores tinha sido, por exemplo, o reino dos suevos, ou antes ainda, do que tinha sido a grande província romana durante 500 anos aqui nesta região, a Galécia, e que incluía não só aquilo que é hoje norte de Portugal, mas também a Galiza. E, portanto, Dona Teresa sonha com esse vasto território. À volta do jovem Afonso Henriques estão os senhores portucalenses, os senhores que estão a sul do Rio Minho, e a quem não lhes interessava muito esta ligação aos senhores a norte do Minho. Porque, sejamos claros, Inês, nessa altura não há grandes diferenças entre o que é o condado portucalense e a Galiza. Exatamente. A língua era a mesma, as culturas eram as mesmas. Sim. São mesmo interesses senhoriais que fazem com que haja estas duas visões e acaba por triunfar a visão de Afonso Henriques e de quem o rodeia, procurando um maior protagonismo apenas a sul do Rio Minho. O Rio Minho vai se tornar numa fronteira, mas na época não era uma fronteira, era um rio que corria no meio de um território. Portanto, é muito sobre esta mulher ambiciosa do ponto de vista positivo, alguém com estratégia, alguém que sonha e que vai, mesmo não sendo depois o seu projeto aquele que triunfa, mas vai alicerçando as condições que depois o filho acabará por aproveitar em relação ao processo que conduzirá à independência de Portugal. E é neste contexto, e já estamos aqui a falar há muito tempo sobre este tema, mas é neste contexto que também temos que perceber esta visibilidade, esta importância que Dona Teresa dá a Ponte de Lima. Tem a ver com a governança do território. Ela percebe que aquele lugar é estratégico. É estratégico, exatamente. É estratégico. Ali no coração do Minho e, deixa-me só, depois podemos aprofundar isso vendo o episódio desta semana, ela não se limita a dar fural da Ponte de Lima. Ela vai criar uma feira, a famosa Feira de Ponte de Lima, que chega até hoje, é das mais antigas instituições do nosso país. Estamos a falar de uma instituição que tem 900 anos, a Feira de Ponte de Lima. Continua a existir nos dias de hoje. E que vai contribuir muito, exatamente, para este protagonismo, também do ponto de vista da economia regional. E, portanto, isto tem tudo a ver, obviamente, com as estratégias de desenvolvimento que Dona Teresa tinha para este território. E Ponte de Lima tem esta belíssima paisagem. Deixa-me só chamar a atenção, e depois aprofundaremos isso no episódio, que quando olhamos hoje para esta emblemática ponte que dá o nome à povoação, a ponte de Ponte de Lima, deixa-me só dizer que a ponte, em boa verdade, são duas. Se repararem bem na imagem, existe a ponte que está por cima do rio, é uma ponte edificada na Idade Média, no século XIV, e que prolongou uma outra ponte, bem mais antiga, da época romana, que é aquela que podem ver do vosso lado esquerdo, completamente em terra. Enfim, por motivos naturais, o rio Lima desviou-se do seu leito em relação à ponte primitiva que era da época romana. E, portanto, ficou uma ponte estranhíssima, ficava ali em terra com o rio a passar ao lado. E por isso só no século XIV é que é prolongada. E por isso temos esta ponte tão extensa, tão emblemática. Enfim, curiosidades, exatamente, que vão poder também, quem assim tiver interesse, ficar a saber mais no episódio do Caminhos da História desta semana. Vamos a seguir, Joel, até porque hoje trazes também aqui notícias de duas publicações periódicas portuguesas que queres dar destaque. Uma delas é o JN História. Exatamente. São duas revistas editadas com efeito no Porto, mais precisamente, e tem a ver com a história e património. Uma trago hoje particularmente porque está a assinalar os seus 10 anos de existência. E é, como tu dizias, a JN História. Não é normal termos uma revista de história editada em Portugal para o grande público. Não estamos a falar de uma revista para especialistas, é uma revista para o grande público, mas, enfim, muito cuidada, cientificamente muito rigorosa, que é esta publicação bimestral, ainda por cima bimestral, portanto, 2 em 2 meses, aí está a JN História nas bancas. Eu aqui tenho, obviamente, que sublinhar a importância do seu coordenador editorial, o Pedro Lavo, jornalista e historiador, que tem sido a alma deste projeto do Jornal de Notícias
e que garante que regularmente aqui temos esta revista. Nós temos outras revistas de história também dedicadas, voltadas para o grande público, de outras publicações no nosso país. Estou-me a lembrar, por exemplo, enfim, até parece que há muitas, mas não há, mas da Visão História, uma revista que é editada também pela revista Visão. Só que enquanto a Visão História, cada número é monográfico, ou seja, a revista só nos traz um tema específico, a JN História, não. É uma revista muito generalista, além de nos trazer regularmente notícias sobre estas questões da história e património, enfim, tem aqui alguma similitude com o nosso por estes dias, mas depois traz um grande conjunto de artigos diferentes. Se bem que, e aqui está muito com efeito o dedo do Pedro Olavo, e também, enfim, a sua faceta de jornalista, ele procura trazer para a revista temas da atualidade. E tu dir-me-ás, mas então não é uma revista de história? Sim. Mas como, por exemplo, podemos ver, eu pedi à Regi, se fosse possível, para voltar a colocar a capa deste último número, que saiu agora, os temas têm tudo a ver com a nossa atualidade. Repara, o grande tema de fundo deste último número é a Groenlândia, a história da Groenlândia. E, portanto, tem tudo a ver, obviamente, com as notícias destes últimos tempos sobre, enfim, os apetites expansionistas de Trump sobre a Groenlândia. Conhecer a história, mas sempre aqui com foco na atualidade. Exatamente. E também a questão da Groenlândia leva-nos, por exemplo, nos dias de hoje, e tu tens falado sobre isso aqui nos noticiários, para as questões, para os desafios que se colocam nos dias de hoje, por causa da Groenlândia, enfim, à sustentabilidade, ao futuro da NATO, ou OTAN. Exatamente, sim. Nós em português devíamos dizer OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Pois bem, a revista JN História, neste número, enfim, agora do seu 10º aniversário, traz-nos também a história da NATO. E é revisitar a história também, aliás, que podemos acabar por escrever o presente e o futuro. Exatamente. E numa outra chamada à capa da revista, temos um tema também da atualidade, que são as minorias em Portugal. Neste caso, com um artigo com base na investigação de uma doutoranda da Universidade do Porto, que se tem vindo a dedicar ao estudo das minorias na Idade Média no nosso país, nomeadamente judeus, cristãos novos e muçulmanos. Portanto, como podes ver, é uma revista de história, mas muito, muito atenta à atualidade. E, portanto, que saudamos, obviamente, pela sua regularidade, pela sua qualidade. Já. E por 10 anos de história. Há uma década. Joel, trazes aqui também outra revista que queres destacar, que neste caso é o Tripeiro. Sim, o Tripeiro é, enfim, das mais antigas revistas do nosso país, e não estou a dizer uma revista de história, não, é mesmo das mais antigas revistas, se não a mais antiga do nosso país, sai mensalmente. Como o próprio nome indica, é uma revista dedicada ao Porto, ao seu património, à sua história, por vezes também entrando por temas da atualidade. Há já várias décadas editada pela Associação Comercial do Porto. E se hoje trago aqui o Tripeiro, porque ele sai todos os meses, às vezes falamos da revista, outras vezes não, mas é porque o Tripeiro, neste número de fevereiro, portanto que está aí nas bancas, enquanto não surge agora o de março, este número evoca uma efeméride que, confesso-te, não falamos aqui não por estes dias, mas aproveitamos agora, e a reboque do Tripeiro, que são os 120 anos de Agostinho da Silva. Agostinho da Silva é, como todos nós sabemos, um dos grandes pensadores do século XX em Portugal, o filósofo. O que muita gente não sabe é que ele nasceu no Porto e foi muito marcado pelo Porto. E, a propósito de Agostinho da Silva, existe, curiosamente, uma novela, não é um escrito, enfim, filosófico, não, é uma novela que ele escreveu, chamada Teresinha, foi publicada pela primeira vez em 1953. É uma história de amor, e não só, que decorre no Porto. E o fotógrafo Sérgio Jacques, pegando nessa novela de Agostinho da Silva, foi de alguma forma revisitar os sítios que Agostinho da Silva descreve nesse seu texto, e através das suas fotografias e com excertos da obra de Agostinho da Silva, ilustrou este artigo com que o Tripeiro então faz uma homenagem e recorda os 120 anos desse grande pensador que, com efeito, nasceu na cidade do Porto. Joel, ainda a propósito destas publicações periódicas, também traz aqui novidades do património industrial. Pois, porque saiu neste caso uma revista, uma newsletter, portanto é algo que é online, mas é a newsletter da Rede Portuguesa de Turismo Industrial.
E quero trazer aqui a newsletter, enfim, não é uma publicação aprofundada, mas nos traz imensas pequenas notícias sobre congressos, sobre publicações que estão a sair sobre o tema, enfim, um ou outro pequeno apontamento sobre património industrial do nosso país está a ser classificado e protegido, e muito na vertente do seu aproveitamento turístico. Aliás, sintomaticamente, agora, muito recentemente, há poucos dias, na BTL, na Bolsa de Turismo de Lisboa, o grande acontecimento anual do turismo no nosso país, foi apresentada a Agenda Nacional à Descoberta do Turismo Industrial, e a apresentação foi feita no pavilhão do Porto e Norte, porque esta rede é uma rede nacional, mas tem tido um particular dinamismo aqui na região Norte. Uma rede que inclui autarquias, mas também empresas industriais preocupadas em salvaguardar, mas também valorizar e divulgar o seu património. E, portanto, a newsletter da rede portuguesa de turismo industrial está aí. Quem estiver interessado, facilmente fazendo uma pesquisa na net, encontra o site e pode subscrever esta newsletter. Joel, vamos agora falar de um encontro sobre cultura e criatividade que arrisco-me a dizer que acabam por andar sempre aqui de mãos dadas. Sim, cultura e criatividade, sim. É um encontro que já decorre há vários anos, e este ano estes encontros da cultura e criatividade têm um subtema, que são a cultura em transformação e os desafios da contemporaneidade. Vai ter lugar no dia 19 e 20 de março, aqui no Porto, no Museu Nacional Soares dos Reis. Portanto, tem o apoio do museu, mas é promovido pelo P Porto, uma importante plataforma de divulgação das mais diferentes iniciativas e notícias relacionadas com os museus em Portugal, e é feito a partir do Porto. Portanto, é a pporto.pt e a Ver de Novo que promovem este encontro, que vai ter vários temas: tecnologia, inovação e criatividade, o desenvolvimento e a sustentabilidade, a inclusão, a diversidade e a participação. E, portanto, aqueles que se inscreverem para entre 19 e 20 de março irem aos Soares dos Reis participar deste fórum, deste encontro, terão a oportunidade aliás, é esse o objetivo, de participar deste espaço de reflexão sobre estes temas e de debate, e, acima de tudo, um espaço interdisciplinar. A ideia é reunir agentes técnicos responsáveis destas áreas, e, olha, entre muitos outros oradores estarão, representantes do Museu Nacional Soares dos Reis, das universidades do Algarve, da Universidade Portucalense, do Porto, do Bombarda Quarteirão Criativo, da Comissão de Coordenação da Região Norte, da Ponta Delgada, Capital Nacional de Cultura 2026, do Projeto Elo do Coliseu e muitos outros. E debater aqui, naturalmente, o papel da cultura. Já estamos na reta final. Joel, queres falar agora de um monumento que foi inaugurado em Pedras Rubras, que é evocativo do Exército Libertador de D. Pedro IV. É verdade, foi inaugurado neste fim de semana, no passado sábado. Foi inaugurado na praça, que muitos conhecem como a praça onde decorre a Feira de Pedras Rubras. E essa praça tem um nome sintomático, é a Praça do Exército Libertador. Eu bem sei que aqui na cidade do Porto também temos, o Carvalhido também tem essa designação, exatamente pelo mesmo motivo. Num sítio e noutro, o exército de D. Pedro IV passou por lá. No caso de Pedras Rubras, não só passou, como passou a noite, ou grande parte do exército de D. Pedro IV, o Exército Libertador, passou ali a noite de 8 para 9 de julho de 1832. Bom, do que é que estamos a falar? Estamos a falar de um acontecimento crucial para a história de Portugal contemporâneo, que foi o desembarque do Exército Liberal, do Exército de D. Pedro IV, esse exército que ficará conhecido como o Exército Libertador, que nesse dia 8 de julho vai desembarcar nos areais, não muito longe de Pedras Rubras, nos areais ali, algures, entre Pampelido e Vila Chã. Grande parte do exército desembarca nessas praias. E vai depois avançar para o Porto, onde acabará por ficar cercado durante 13 meses, o famoso Cerco do Porto. Mas
é deste cerco e é da resistência deste exército, são cerca de 8.300 homens, comandados por Dom Pedro IV, é desta resistência desse exército e da cidade, é aí que a cidade ganha o nome de Invicta, que definitivamente o regime liberal, assente numa Constituição e num Parlamento, triunfa em Portugal. A passagem do exército nessa noite de 8 para 9 de julho, em Pedras Rubras, ficou marcada, desde logo por esse topónimo, a Praça do Exército Libertador, e havia lá um pequenino monumento muito modesto e, felizmente, entendeu-se, há já alguns anos, que devia ser substituído por um monumento, enfim, com outra dignidade. E foi isso que foi agora inaugurado, no sábado. Trata-se de uma escultura do mestre Ilídio Fontes, e é uma escultura, não sei se a Regi nos poderá voltar a colocar a imagem, é uma escultura muito interessante, além da sua dimensão, mas também porque de um enorme rigor. Ou seja, o escultor teve cuidado de assegurar, enfim, que consultores desta área da história militar, nomeadamente o professor Sérgio Veludo, enfim, lhe desse indicações muito precisas, e por isso conseguimos ver nas esculturas, enfim, o rigor do fardamento, das armas, até da postura dos militares. É muito, muito pormenorizado, muito, muito rigoroso este monumento que agora podemos contemplar na Praça do Exército Libertador, no campo da feira de Pedras Rubras. E que pode ser visitado a partir deste fim de semana. Joel, está revisitada a história Por Estes Dias. Até à próxima semana. Obrigada.